Fala, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Deixe-me começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta a você. Você tem uma mentalidade otimista, escrevi aqui, ou uma mentalidade pessimista ou negativa, para você entender? Você sabia que conforme você tem a visão daquilo que você precisa alcançar, daquilo que você almeja, dos seus projetos, conforme a visão que você tem, é a forma que você vai determinar se você vai avançar ou vai retroceder, se vai conquistar ou não aquilo que você almeja no teu coração. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse dia. Mas eu quero ter uma base, que é a palavra de Deus, e eu quero ler com você. Está no livro de Números, capítulo 13, verso 25, que diz assim: E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. 40 dias espiando uma terra. E contaram a Moisés: Fomos à terra a que nos enviastes. Verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. A visão de quem estava olhando. E as cidades, elas são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Para você entender essa passagem, Moisés, ele foi quem libertou e tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. E eles caminharam por alguns anos. A palavra de Deus diz que foram 40 anos andando no deserto. Quando eles estavam chegando próximo à cidade que Deus havia prometido a eles, a terra que Deus havia prometido, Moisés, ele escolhe 12 homens. E ele manda esses 12 homens para espiar a terra, para ver como era a terra, e depois disso trazer um relatório para que Moisés pudesse saber como era aquele local. Como nós lemos aqui, depois de 40 dias eles retornam. 10 tiveram uma visão e 2 tiveram visão diferente. A forma de ver as coisas. Note que aqui os 12, eles estiveram na mesma terra, eles viram as mesmas coisas, só que a visão deles, a mente deles era diferente. Porque cada um deles aqui relatou aquilo que viu e aquilo que pensava. 10 homens chegam perante Moisés e dizem assim: Moisés, verdadeiramente a terra que o Senhor nos prometeu, ela mana leite e mel, quer dizer, ela produz. Os frutos lá são muito bons. A terra, tudo que é lançada a semente, ela produz. Mas as cidades são fortificadas, elas são fortes. E também há muita gente lá. E também lá estão os filhos de Anak, que são pessoas grandes, gigantes, para você entender. Este foi o olhar de 10 homens. Quando eles chegaram perante Moisés, eles falaram assim: Moisés, não tem como nós irmos para essa terra. Nós vamos morrer na mão daquelas pessoas que moram lá. Então, Moisés, se nós irmos até esse local, verdadeiramente nós morreremos. Essa foi a visão de 10 homens. Note só, de que eles estiveram no mesmo local, tiveram a mesma visão, viram as mesmas coisas. 2 deles também que estavam juntos, chamado Caleb e Josué, diz a palavra que eles vieram a Moisés e também trouxeram o relatório daquilo que eles viram. E eles relataram as mesmas coisas. Disseram assim: lá é um local onde mana leite e mel. O que produz se dá. Existe sim cidades fortes. Há muita gente. Os filhos de Anak moram lá. Mas certamente Deus nos fará conquistar aquela terra. Olha só que diferença na mentalidade daqueles 10 primeiros, que chegaram ali para Moisés e falaram assim: olha, vimos, é boa terra, mas não vale a pena prosseguir. Agora Josué e Caleb, eles chegam para Moisés e dizem assim: Moisés, verdadeiramente, tudo isso que eles falaram é verdade. O local é bom, também tem dificuldades, mas se Deus prometeu que nos daria essa terra, vamos avançar, que certamente Deus nos dará a vitória. 12 pessoas aqui. 10 com uma mentalidade pessimista, negativa. 2 com uma mentalidade positiva, otimista. Eles queriam conquistar. Eles tinham a certeza, eles tinham fé, eles tinham ousadia. E sabiam sim que aquele local era um local difícil. Mas se havia a promessa de Deus, eles tinham fé para alcançar aquela promessa. A palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus, ele tem muitas bênçãos para nos dar. E ele muitas vezes
vai iluminando o nosso caminho, nos conduzindo para que possamos chegar ao local da nossa bênção, dos nossos projetos, aquilo que queremos alcançar. Mas muitas vezes, quando nós estamos quase chegando na bênção, como este povo aqui estava quase chegando na Terra Prometida, e nós observamos algumas situações, nós analisamos e refletimos e pensamos, será que continuamos? Prosseguimos daqui em diante? Porque agora se tornou bem difícil. Qual é a sua mentalidade diante das circunstâncias? Quando você vê algo que Deus está te dando, mas que muitas vezes é necessário lutar, você prossegue ou você desiste? Como você vê as situações dessa vida? Eu quero hoje encorajar você que me ouve e dizer assim que Deus ele tem muitas bênçãos para te dar, mas olhe as coisas de uma forma positiva. Não olhe as coisas de forma negativa. Talvez você está a um passo da sua bênção, da sua vitória. E muitas vezes o nosso coração nos engana, dizendo assim, olha, não vá, porque você vai morrer, você vai se ferir, você vai se machucar, você vai ter problemas. Mas se nós temos uma mentalidade otimista, positiva, nós vamos saber sim, que vamos lutar, que vai ter momentos difíceis, mas que Deus estará conosco e nós vamos ter a vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz assim que nós somos mais que vencedores em Cristo. Então eu quero encorajar você nesse dia e dizer para você que você está perto da tua bênção, que você está perto da tua vitória. Então tenha uma visão positiva, uma visão otimista diante da situação. Você já andou muito. Olha só que interessante que este povo aqui havia andado quilômetros e quilômetros no deserto. O deserto é um local onde há falta de muita coisa. E eles estavam perto de um local que tinha tudo que eles necessitavam. Mas a visão daqueles 10 homens não deixou eles olhar que se lutassem, eles estariam indo para um local melhor. Mas eles preferiram retroceder. E diz a palavra que Moisés, ele observa aqueles homens e ele olha para aqueles 10 e diz assim, olha, vamos ter fé em Deus. E ele olha para Caleb e para Josué e diz assim, isso mesmo, nós precisamos ter fé em Deus e precisamos prosseguir para o nosso caminho, o local que Deus determinou para a nossa vida. E diz a palavra que eles foram e eles conquistaram aquele local. E o local que Deus havia prometido para eles, o Senhor deu a eles de herança. E ali foi o local das bênçãos de Deus que Deus havia prometido para eles. Você precisa alcançar as suas bênçãos. Prossiga, não pare. Há adversidades, há problemas? Sim, mas continue em nome de Jesus. Se Deus falou com você nesse vídeo, vou pedir para você que você compartilhe esse vídeo com muitas pessoas e também que você possa curtir também, para que nós possamos lançar essa palavra a mais pessoas e para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.